Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim. Começando esse vídeo, né? Vou mostrar pra vocês como é que eu fiz esse bolinho. Aí eu tô mostrando pra vocês o meu guindarte caseiro. Eu usei esse cano aí de pega balão grosso, 2 placas de isopor, fiz o buraquinho no meio, amassei a pontinha, né, do pega balão para ele poder ficar achatadinho e não se soltar como eu mostrei na foto, e ficou assim. Eu vou fazer uma blindagem, eu vou estar usando esse chocolate aqui, que na verdade é uma cobertura fracionada, porque é o ideal para fazer, né, a casquinha do bolo. Aí eu acabei de derreter, eu poderia ter esperado um pouco mais para colocar no bolo, mas eu já coloquei assim mesmo. Gente, não reparem a minha parede aí atrás, tá? Porque a gente tá arrumando a casa, tá fazendo todos os processos para mim poder colocar aí atrás o revestimento, tudo para melhorar, né? Para ficar mais apresentável, tudo. Então não reparem, por favor, essa parede aí atrás, tá bom? Aí eu vou fazer a minha blindagem, né? Comecei a colocar o chocolate. É a primeira vez que eu faço guindarte caseiro e a blindagem. Tudo é a primeira vez. Então relevem também qualquer coisa errada que eu faça. Porque veio somente mesmo para me ajudar assim e melhorar, né? Primeira coisa, primeira dica. Você que vai fazer blindagem, não faça barreira de contenção como eu fiz nesse bolo. Essa parte branca do bolo é barreira de contenção. Eu fiz com chantilly. E o chantilly, como ele é úmido, né? E em contato com o chocolate acontece isso. Olha, eu tento passar o chocolate e acaba que não gruda. O chocolate ele vem já meio durinho na minha espátula. Mas aí com calma, com paciência, né? A gente vai conseguindo, vai colocando devagar. Aqui esse meu bolo, ele tem um tamanho de 16 centímetros de diâmetro por 10 de altura, tá bom? Ele é massa de chocolate e recheio de beijinho. Eu acho que eu não falei, né, no início. Então, para mim fazer essa pequena blindagem nele aqui, eu usei 300 gramas de chocolate derretido, tá bom? Que no caso, para quem compra barra de chocolate, pega 3 barrinhas daquela, vai fazer os 300 gramas, porque cada barrinha daquela é 100 gramas, tá bom? E aí eu usei as 300 gramas para poder, né, fazer essa blindagem. E como eu falei para vocês, é só ter calma. É ter calma, paciência, vai devagar, faz de um jeito, faz de outro e que dá certo, tá bom? Dá bastante certo. É uma forma bem segura também, né, da gente transportar esse bolo. Esse bolo eu fiz à noite e eu tinha que entregar no outro dia. Era para uma festinha na piscina, tudo. Então ia ser o almoço. Eu tive que entregar no outro dia. E como é uma coisa que eu nunca tinha feito, eu resolvi fazer um dia antes para mim ter toda aquela margem de segurança, né? Porque quando eu não tenho prática em alguma coisa, eu procuro fazer sempre antes, porque se de repente acontecer alguma coisa, eu tenho como resolver, tá? Então, eu fiz todo esse processo aí, ó, fui colocando. Depois eu tirei, larguei a espátula e peguei uma colher, que eu achei bem mais simples, eu achei bem melhor, mais fácil até, para colocar o chocolate, né? E conforme eu vou colocando o chocolate nesse bolo para fazer a blindagem, o meu chocolate ele vai endurecendo um pouquinho e isso facilita muito quando o chocolate ele já tá mais pastoso. Então, é outra dica para vocês. Faz o derretimento desse chocolate, né, em banho-maria ou em micro-ondas e espere esse chocolate ficar mais consistente, não tão líquido, porque ele quando ele tá muito mole é mais difícil mesmo de aplicar no bolo. Isso é um fato, tá bom? E foi isso, eu fui fazendo toda essa blindagem, onde eu fui vendo que ficou certos buraquinhos, eu fui preenchendo. Não tinha tanta necessidade disso, né? Porque aqui no meu caso eu não vou usar pasta americana, eu vou usar chantilly. Então não tinha tanta necessidade de alisar, de deixar perfeito. Agora, se você for fazer uma blindagem para colocar pasta americana, aí sim, você tem que ter todo aquele cuidado de deixar bem lisinho, para não ter problema nenhum com a pasta, né, no caso. E aí, quando eu fiz essa blindagem no meu bolo ele estava gelado, tá? Então não tive problema com isso. Agora eu tô fazendo a estruturação,
né, antes de blindar o de baixo, eu já vou colocar toda a estruturação para poder aguentar o bolinho de cima, que no caso foi esse que eu acabei de blindar. Como é a primeira vez, então eu fiquei meio, né, nos vídeos que eu cheguei a ver, as pessoas colocam somente 3 caninho desse, né? Tem esse tipo de cano aí, que é o pega-balão mais grosso, e também tem aquele suporte que é para bolo mesmo, que é mais grosso mesmo, um cano mais grosso. Aí eu comprei esse, coloquei, e nos vídeos que eu vi, a pessoa só coloca 3. Eu, como é a primeira vez, resolvi colocar 4 pega-balão do grosso e ainda coloquei mais alguns desses que eu coloco no topper mesmo, sabe? Mais fininho, que é canudinho de pirulito. Olha, esse que eu tô mostrando aí pra vocês. A diferença de um pro outro. Do pega-balão grosso e desse fininho. E esse fininho, entre um e outro, eu fui colocando, ó. Coloquei que assim eu achei que eu me senti mais segura em fazer isso, tá? Agora, para quem tem uma certa experiência, eu não vê essa necessidade, né? Mas, por via das dúvidas, eu precisava de uma certa segurança. E eu coloquei em todo o bolo, tá bom? Fiz todo esse processo em todo o bolo, para mim poder vir com a blindagem no bolo, tá? Para esse bolo aqui, esse bolo tem um tamanho de 20 centímetros por 10 de altura. Aí eu coloquei para me ver, né, mais ou menos se estava certinho, centralizado e tudo. Esse bolinho, ele tem 20 centímetros de diâmetro por 10 de altura. E o recheio desse bolo de baixo aqui, maior, é recheio de cupuaçu, tá bom? E nele também eu fiz a minha blindagem, né? Isso já é um costume, eu já faço a blindagem independente do recheio. Eu não sei porquê, eu acho que eu me sinto segura, né? Como eu falei pra vocês. Então, aqui eu vou começar a fazer a blindagem também desse bolo. Pro bolo de cima, eu usei 300 gramas de chocolate. Pro bolo, esse bolo que eu tô blindando agora, eu usei 500 gramas. Então, meio quilo de chocolate, né? Derretido. E esse chocolate, eu só derreti, tá bom? Eu não coloquei creme de leite, nada. Eu não fiz a ganache, né? Conhecida por aí. Eu só derreti realmente o chocolate. Aqui na minha região é muito quente. Então, eu acredito que para suportar, né, o calor, tudo, não tinha necessidade de colocar o creme de leite. Então, eu já fui direto assim mesmo. E eu avisei para a cliente, né, que eu tinha feito a blindagem, tudo, que quando ela fosse cortar, não seria tão difícil, mas teria que dar uma pressão um pouco maior, porque ficou que nem uma casquinha de bombom, um pouquinho mais grossa. Então, ela cortou, ela me falou que foi tranquilo para cortar, tá? E aí, olha, eu vou colocando agora com a colher, né? Esses lugares assim que é mais difícil com a espátula, onde realmente passa a espátula e sai o chocolate, né? Por conta do chantilly mesmo. E eu vou passando com a colher e eu achei muito mais fácil com a colher. Sem contar que dessa vez eu deixei, né, o meu chocolate ele ficar numa consistência assim melhor, mais grossinha. E vou fazendo esse processo em todo o bolo, tá? Depois eu vou com a minha espátula, essa uma que tá aqui do ladinho, de cabinho rosa, eu vou passando ela para alisar, porque eu não tenho aquela espátula grande de inox, né, para me poder passar toda, e ficou dessa forma os 2 bolinhos blindados. Eu achei super bonito, super bacana. A primeira vez, né? Ficou então muito bom. Aqui eu tô colocando o corante no chantilly para poder fazer a decoração. Aqui no caso eu tinha colocado o lilás, né, para poder ficar na cor que a cliente queria. Mas só que esse lilás aqui eu não gostei muito não, sabe? Eu não achei que ficou puxado pra cor que ela queria. Eu usei esse outro roxinho aqui, que aí sim já ficou num tom que me agradou mais, tá? Ficou um pouquinho mais forte. Eu achei que ficou um tom bem bonito e combinou super, ficou bem parecido realmente com. Aí eu tava vendo o modelo do bolo e vendo mais ou menos a cor do chantilly, né? Pra ficar na cor certinha. E ficou, olha, dessa forma. O chantilly eu já gostei bastante, já que ficou uma cor mais viva, né?
Ficou bem bonito e se aproximou bastante da cor do bolo de inspiração que ela tinha me passado. Eu hidrato o meu chantilly com o que eu tiver em mãos, tá? Se eu tiver um leite condensado, como foi esse caso, leite condensado aberto, que eu não vou mais utilizar, eu vou hidrato meu chantilly. Eu hidrato com creme de leite, com o próprio chantilly, com água gelada. E é assim, eu vou hidratando com o que eu tenho em mãos e dá super certo, tá? Aqui é o meu bolinho de 16 centímetros. Eu vou começar por ele, tá bom? O processo que eu vou fazer aqui no bolo, eu nunca fiz também. Essa decoração, esse bolo veio para me ensinar várias técnicas, várias formas de trabalhar. Então, o que eu vou fazer nele, eu nem sei se eu vou falar o nome certo. É um glow cake com wave cake. Eu não sei se eu tô falando certinho. Então, o que são essas técnicas? O glow cake é o brilho, né? Vai ter bastante brilho nesse bolo e tudo. Então, eu acredito que seja isso. E o wave cake é o movimento que eu vou fazer com a espátula. Depois que eu aplicar todo o meu chantilly, né? Eu venho com a espátula alisando esse bolo e vou fazer um movimento de ondas no bolo, tá bom? Eu já pesquisei, né? E já vi por aí as pessoas falam que é o wave cake, tá bom? Então, são técnicas que eu nunca utilizei e que pela primeira vez, assim, por ter feito, eu achei que ficou bom, sabe? Ficou legal, ficou bonito. Eu gostei bastante do resultado, né? E aí, conforme eu vou colocando o chantilly, vou vendo como vai ficando tudo. E aonde vai precisando repor, né? Como tá ficando aí algumas partes, eu vou colocando e vou alisando o meu bolo, tá? E vou fazendo esse processo. É um processo, gente, que literalmente precisa de paciência, muita calma, tranquilidade. Porque assim, aqui passa poucos minutos, né? Uma decoração já tá pronta, mas vida real é totalmente diferente. A gente demora muito para fazer. Eu, para fazer esse bolo, que não tenho ainda tanta experiência assim, eu demorei em média aí o quê? Umas 2 horas, 2 horas e meia, para me fazer tudo como eu queria, né? Eu acredito, olha, esse processo, eu não gostei desse primeiro, aí eu tirei e o segundo eu já achei que ficou mais, né, mais bacana, mais limpo, mais bonito e ficou o segundo que eu fiz, tá bom? Então, como eu tava falando, para quem já tem experiência, nossa, faz um bolo desse aí muito rápido. E aqui minha bailarina, ela não me ajuda, não me ajuda. Eu comprei essa bailarina assim, um preço bem barato. Ela não é das melhores, ela não tem um rolamento bom. Então eu vou me atando conforme dá. Se eu tivesse uma bailarina daquelas profissional, eu acredito que para fazer esse Ave Cake seria mais fácil, né? Girando a bailarina e fazendo. Mas enfim, deu para fazer. Aqui é o meu bolo de 20 centímetros e eu comecei aqui por cima, por quê? Porque o bolo de cima é esse roxo, né, lilás mais escuro, e a metade do de baixo também é essa cor, como eu tô mostrando para vocês. A parte de baixo desse bolo já é um tom mais claro, um lilás mais claro, entendeu? Então, para mim não ter que, né, fazer um tom mais claro, depois usar mais corante para escurecer, e eu já tinha esse tanto de chantilly mais escuro, então eu usei logo na parte de cima e depois só peguei o que sobrou da parte de cima e fiz o de baixo. Eu acho que deu para entender, né? Eu acho que deu para vocês entenderem aí como foi que eu fiz. E aqui é a mesma coisa, terminei de depositar o meu chantilly, né? Aliso primeiro a parte de cima, porque quando alisa a parte de cima, as quinas elas vão descer. E quando a gente alisa com a espátula, como eu tô fazendo, as quinas vão subir e fica mais fácil para você tirar e fazer uma quina bonita, uma quina perfeita, né? Então, eu vou fazendo esse processo, vou alisando
E aonde tá faltando chantilly eu vou colocando e é isso. Eu fiz essa misturinha do mais claro com mais escuro porque eu queria realmente que ficasse mesclado, não ficasse uma coisa tão marcada, tá? Então eu vou fazendo mesmo esse processo aí de mistura do escuro com o claro para não ficar aquela coisa, né, chapada. O mais escuro, o mais claro ficou uma coisa assim bem harmônica. Eu achei que ficou bem bacana, bem bonito mesmo. E esse processo você já sabe, né? É aquele processo que a gente tem que ter toda a paciência, literalmente, para fazer. Aí eu vou tirando as quinas, né? Porque como eu falei para vocês, passa a espátula, a quina desce, vem com a espátula de textura, a quina sobe, e aí fica mais fácil da gente poder fazer a limpeza aí, ó, fazer uma quina legal, uma quina bonita. E se não fica da forma que você quer, você faz e refaz. Por que que eu deixei essa parte, não cortei? Para vocês verem que é dessa forma, tá bom? Não é nada simples, nada fácil. Então, a gente vai fazendo e vai fazendo até que fique da forma que a gente julgue que esteja bom. E aí eu vou fazer o wave cake novamente. Aí eu já fiz de primeira, já gostei, eu já deixei, né? Agora eu vou colocar o meu bolo, o pequenininho, na parte de cima. Eu cometi um erro aqui, né? Eu não sei se vai aparecer aqui, que esse cano que eu fiz lá, do bolinho de baixo, no caso o bolinho pequeno aqui, esse cano, a parte de cima estava entupida com bolo e eu nem prestei atenção. Então, conforme eu coloco o meu bolo agora, né? E o cano que tá lá comprido, eu encaixei em todo o bolo. Só que nessa hora que eu encaixei que estava entupido, soltou bolha na parte de baixo do bolo. Mas deu para consertar tudo certinho, tá bom? Não foi nada que tenha me trazido problema, não. E o bolo, ele resistiu bem. Aí eu tô colocando o meu glitter, tá bom? Esse glitter é um violeta, violeta, esqueci o violeta, mas eu acho que eu vou mostrar para vocês aqui também o vidrozinho. É um violeta translúcido, tá? Ele tem um brilho assim bem bonito, bem legal. E eu coloquei nessa parte de cima mais marcada, tá? Esse roxo mais escuro na parte de cima e na parte de baixo. E deixei cair um pouquinho nessa parte mais clara. E fui fazendo todo esse processo no bolo. Nessa parte mais clara do bolo, não ficou sem brilho, tá bom? Eu coloquei o brilho que eu tinha aqui, que é o branco mesmo. Um cristal, se eu não me engano, o nome do brilho. Pra poder também ficar, né? Bem bacana, bem bonito. Olha, eu colocando ele aí. Aí, ó. Eu não sei se aparece o nome. Fica complicado, né? Que não foca bem. Eu gravo com o celular. Então, tem dias que o celular ele me ajuda, mas tem dias que, infelizmente, não ajuda, né? E o bolo, gente, tá quase pronto. Eu achei esse bolo, foi um dos mais bonitos que eu já fiz. Eu gostei bastante. Aí eu vou colocar o topper do bolo. E o resultado do bolo foi esse. Eu amei o bolo. Eu espero muito que vocês também tenham gostado. Você que ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever, deixar um like e um comentário que ajuda bastante, tá bom? E fique agora com essa lindeza aí. E se vocês também tiverem gostado desse bolo, coloca aqui embaixo o que vocês acharam, tá bom? Um grande beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! You did sometimes. Seeing